Bom, gente, hoje, boa noite a todos. Hoje, dia 14/12, a nossa aula de número 5, se eu não estiver enganado. Nós vamos, então, começar da questão 18, que foi a última questão que a gente parou na aula passada. Então, que Deus abençoe todo mundo aí, né? Então, que Deus dê a vocês o dom do entendimento e a mim o dom da palavra, para que a gente possa efetivamente todo mundo ganhar, tá certo? Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Na última aula, até a última aula, nós paramos, fizemos até a questão 17, hoje tinha aula de custos. Semana passada, como a gente falou um pouco, conversou um pouco, tal, que a gente ficou praticamente uma semana sem aula, a gente demorou um pouquinho mais e aí a gente acabou nem fazendo intervalo. Hoje é importante a gente fazer o intervalo, né? Pra gente descansar um pouquinho, senão não só eu, mas vocês também ficam bastante cansadas aí. E aí, digamos assim, a aprendizagem, o rendimento diminui, tá? E eu fiz questão de deixar essas questões para hoje, porque são questões de custos, e às vezes elas ficam um pouquinho mais, como a gente tem que pensar um pouco mais, muitos de vocês têm mais dúvidas nas questões de custos, né? Então, fica um pouquinho mais, digamos, difícil aí para a gente entender. Meninas e menino, né? E o Cristiano, como é que vocês estão em custos aí? Como é que é o entendimento de vocês de custos? Como é que vocês acham que está o nível de vocês em custos? Tá bom, tá mais ou menos. Mais ou menos a Michele. A Clarissa mais ou menos também. O Cristiano falou que tá intermediário. A Juliana e a Márcia aí. Mais ou menos. Vamos ver, a Márcia tá escrevendo ali. Tem questões? Então vamos lá, vamos fazer alguns comentários. Gente, em geral, a gente tem algumas questões de custos que são realmente complexas, tá? Nós temos questões de custos que não só são complexas, mas tem algumas que são difíceis. Tem algumas que são difíceis. Tem algumas que são difíceis e trabalhosas, tá? E o que eu percebo, pessoal, nas últimas provas da Consuplan. Boa noite, Betânia, tudo bem? Gente, a gente tinha o seguinte, antes das provas da Consuplan, Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo jóia, seja bem-vinda à aula. Obrigada. Antes das provas da Consuplan, a gente tinha questões do tipo... Era apropriação de custos, então... E diga-se de passagem, é mais próximo do nosso dia a dia do que efetivamente do que nós temos hoje nas provas, tá? Isso quer dizer o quê? Que você tinha bastante lançamento contábil, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente... Depois, assim, tendo tempo, eu quero correr com vocês para a gente tentar resolver pelo menos uma prova e meia, ou se possível, 2 provas. E se for o caso, pessoal, como vocês deram um voto de confiança aí para mim, né? Estamos juntos aí, firmes e fortes. Vamos ver se a gente faz uma aula só de custos, né? Embora não tenha tantas questões de custos, mas é importante a gente entender como a gente resolve essas questões. Porque elas não são necessariamente difíceis, mas são trabalhosas. Elas demandam um pouquinho de tempo. Vocês vão perceber que essas 3 que nós temos nessa prova, elas são relativamente fáceis, né? Você não precisa, digamos, fazer grandes coisas para poder resolver a prova, tá? Mas assim, em geral, a gente gasta um pouquinho de tempo. Principalmente algumas que a gente tem que lembrar as fórmulas, pessoal. Tá? Vejam, até agora a gente fez uma série de lançamentos aí, exercícios, e eu não dei nenhuma fórmula para vocês. Eu evito da fórmula. Tem um monte de professor que vai dar aqui o treinamento e fica dando um monte de fórmula para vocês, não tem? Já viram isso daí, não? Tem que saber essa fórmula e tal. Lógico que tem questão que a gente tem que saber a fórmula, mas a gente tem que evitar o máximo possível. E por quê? Porque na hora da prova você não vai lembrar, você já está pressionado, você já está nervoso, já está nervosa, né? Você tem o tempo ali para fazer e ainda ter que ficar lembrando de fórmula, é complicado. Pessoal, se vocês usassem uma calculadora dessa daqui, ó, tá vendo? HP aqui, ó, dá para ver bem aí? Essa HP aqui é a 17B. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo,
Ó, vou dar um exemplo. Dá para ver o que está na tela aí, ó. DSR é igual hora vezes dias úteis vezes domingos e feriados vezes o valor hora. Viram aí? Essa formulinha eu que coloco, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, se você mexe aqui, ó, você tem a fórmula da nota 1. DVA vezes 2 mais DMPL e tal, ó. CMV. Tá vendo? Todas essas fórmulas, pessoal, eu que coloco, ó. Tá? Bom, o que ajuda isso? Quando você tem uma calculadora dessa, evidentemente, essa aqui pode usar na prova, até porque o pessoal nem conhece essa calculadora. Essa aqui é uma HP 17B2, a que vocês usam basicamente é a 12C. A 12C também faz essas fórmulas aqui, só que você precisa ficar lembrando depois da variável. Essa daqui você já tem a variável, e essa daqui usa, e muito provavelmente o fiscal nem sabe que essa calculadora existe. Então você não teria problema, tá? Então, mas na hora você não vai ter isso. Isso significa que na hora, como vai ser presencial, você vai ter que lembrar de algumas fórmulas, tá? Então, custos, pessoal, a gente precisa entender o processo, né? Como o próprio Cristiano tinha comentado ali, na hora que você está fazendo a prova, a leitura é fundamental. E nas questões de custos, isso então é fundamental, porque se você não conseguir, digamos, entender o processo das questões aí de custos, você vai ter uma dificuldade enorme para ter o entendimento, tá? E para assim, saber os dados que você vai ter que fazer digamos, a questão, tá bom? Então vamos ver as questões aqui que nós temos, ó. Nós fizemos até a 17, não foi? Então vamos lá, ó. Questão 18, olha só. Eu vou mostrar as 3 questões de custos para vocês, para a gente falar um pouquinho delas. Só um detalhe, como eu disse, quando você tinha as questões da Fundação Brasileira de Contabilidade, da FBC, você tinha mais lançamentos de custos. Então a gente tinha uma técnica para resolver que muitas vezes podia ser pela fórmula, algumas vezes podia ser pelos razonetes. A forma que eu mais gostava é o razonete, porque as pessoas acham que é muito difícil e na hora que você mostra como é que você faz ali com o razonete, as pessoas ficam de boca aberta. Falam, nossa, é só isso? Fala, é só isso. Né? Porque fica muito simples realmente. Só que essas questões da Consuplan, elas têm ultimamente, elas têm trabalhado, a Consuplan tem trabalhado muito a questão de rateio, tá? Eles trabalham muito essa questão de rateio, de você ratear custos e menos lançamento contábil, tá? Muito bem. Então, vou mostrar para vocês as 3 questões aqui. Ó. Veja aqui na 18, para vocês verem que elas são relativamente, assim, não muito diferentes. Ó. Uma sociedade empresária formada por 3 departamentos, sendo um de serviços e 2 de produção, e considere as seguintes informações, sabendo que essa sociedade adota a departamentalização na alocação dos custos indiretos de fabricação. Então, a gente não precisa ver isso aí por enquanto. Aí ele fala, ó, de acordo com a informação, assinale a alternativa que indica o valor total dos custos comuns alocados aos departamentos de serviço. Então, aqui, nós estamos falando de alocação de custos via departamentalização. Então, quem teve contabilidade de custos, você tem normalmente em custos 2, normalmente departamentalização. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que você precisa prestar um pouquinho de atenção. Tá? Então veja que a primeira fala de departamentalização. A 19, ó, então a sociedade produz embalagens de papel, o método de controle de estoque primeiro a entrar, o primeiro a sair, é PEPs, apresentou os seguintes custos, né, e volume físico. Ó, considerando as informações... Bom, pessoal, essa questão 19, ela trata de um item que tem caído em todas as provas da Consuplan, tá? Que eu me lembro, todas elas têm isso aqui, que chama-se de equivalentes de produção. Sugiro vocês anotarem isso e estudarem, tá? Equivalentes de produção. Por quê? Cai bastante e tem algumas questões de equivalentes de produção. Quando a gente entende, digamos, o princípio do que é um equivalente de produção, né? A gente consegue, digamos assim, pelo menos saber o que a questão está pedindo. Mas, mesmo assim, não é tão fácil resolver. Tem algumas questões que ficam um pouquinho mais complexas, tá? Então, vejam, então, escrevam aí, pessoal. Equivalente de produção tem caído em toda a prova. Então, provavelmente nesta prova que vem, deve ter equivalente de produção também, tá? Quer ver? Ó, vamos ver a 20 aqui, ó. Na 20 ele fala aqui, ó, então uma sociedade fabrica e produz somente cabides, então ele vai dar aqui uma relação de custos, aí o que ele pede?
Ó, o custo unitário de cada cabide. Tá vendo? Então aqui ele pede custo unitário. Ó, e tem outra, tá vendo? Então aqui ele tem 4 questões de custos. Ó, ele tem, ó, a 18, tá? Ele tem a 19, a questão 20 e a questão 21. Então a 20, ele quer saber, ó, cabide durante o mês de dezembro produziu 5.000 unidades, tá? Então ele quer saber aqui como que a gente faz aqui apura, ó, o custo unitário de cada cabide. Essa questão aqui, se vocês forem ver, é como se vocês estivessem montando aquele mapão de custos lá na faculdade. É basicamente a mesma coisa. E por último, pessoal, vamos ver a última aqui, que eu nem me lembro qual que é. Ó, rateio. Isso aqui é uma questão de rateio. Uma sociedade empresária é uma indústria que produz cortinas, sendo fabricados 2 modelos, amarela e vermelha. E aqui você tem os dados, ó, considerando que essa empresa utiliza o método do custeio por absorção, para apuração dos custos dos produtos, tal. Ele fala, ó, o custo total da cortina vermelha, tá? Então ele quer saber o custo total da cortina vermelha. Bom, vejam que assim, você tem vários tipos de exercício, a gente pode resolver, nós vamos resolver de uma forma direta essas questões, mas pelo menos 2 delas a gente consegue resolver fazendo razonete. 2 delas a gente pode utilizar razonete para resolver, tá? Mas vamos lá, pessoal. E vocês, quem fez essa prova aí, pergunto, achou fácil, achou difícil? Ou que se vocês já olharam a questão, o que vocês acharam aí? Alguém achou aí muito fácil, muito difícil? A Márcia achou mais ou menos. Bom, essas aqui, sinceramente, não são tão difíceis, não. Né? Não são questões, assim, digamos, extremamente difíceis. Já peguei provas aqui do exame de suficiência que tem questões de custos mais difíceis. Fica um pouco mais complexo, pessoal, essas questões de custos quando você vai para as questões de tomada de decisão. Aí elas são mais difíceis, né? Ó, a Betânia está falando que foi razoável. Nas questões que você tem que tomar decisão, que é controladoria e tal, né? Então você fica... Assim, você tem que pensar um pouco mais para resolver. A Márcia falou que ela ficou nervosa por conta do ocorrido. Depois, analisando melhor, não era tão difícil. E realmente essas daqui não são tão difíceis. Tá? Não são tão difíceis. Muito bem, vamos resolver então, pessoal. A gente começa aqui com a questão 18, né? Bom, então vamos lá. Método de leitura desse tipo de questão. Uma sociedade empresária industrial é formada por 3 departamentos, sendo um de serviços e 2 de produção. Considere as seguintes informações, sabendo que essa sociedade adota departamentalização na alocação dos custos indiretos de fabricação. Então você tem os dados aqui. Tá? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Gastos comuns aos departamentos, você tem aqui. E aí o que ele pede? Ó? De acordo com as informações recebidas, assinale a alternativa que indica o valor total dos custos comuns alocados ao departamento de serviços. Muito bem, pessoal. Então o que a gente tem? Vamos lá, vamos entender. Veja que eu tenho 3 departamentos. Ó, departamento de serviços, departamento de produção 1, departamento de produção 2. Temos esses 3 aí, ok? Então, temos aqui a nossa área ocupada, empregados, máquinas e tal. Então, nós temos aqui quantidades, não valores especificamente. Aí, aqui os gastos comuns, que são de todos os departamentos, tá? Só que ele fala, ó, de acordo com as informações recebidas, assinale a alternativa que indica o valor total dos custos comuns. Então, são esses custos comuns aqui, ó. Tá? Você tem esses 3 alocados ao departamento de serviços. Então, eu quero saber, desses 3 custos aqui, quanto eu devo alocar ao departamento de serviços? Muito bem, como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Alguém tem uma ideia aí, não? Ou alguém não tem nem ideia de como seja? Bom, na prática aqui, gente, nós estamos fazendo um rateio, tá? Na prática a gente está fazendo um rateio aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, vamos ver se dá para fazer direto aqui. Bom, aqui a gente pode fazer da seguinte maneira, pessoal. Vamos ver se eu consigo facilitar a nossa vida aqui. Vamos ver, peraí. Vamos lá, gente. Só um minutinho, que eu vou tentar aqui.
para a gente poder conectar novamente a minha telinha aqui, porque vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos ver, peraí, pessoal. Ih, tá difícil aqui. Tô tentando, na verdade, colocar uma telinha à parte aqui para a gente poder... não tô conseguindo, não. Vamos lá, peraí. Ó, vocês estão vendo aqui, pessoal? Tô tentando com o tablet aqui para ficar um pouquinho melhor. A luzinha aqui pra gente... Pra gente poder... não tô conseguindo, deixa pra lá. Bom, eu não tô conseguindo aqui, pessoal, então não vamos perder tempo não, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Voltando aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é fazer o seguinte, ó. Vejam, nós temos aqui, então, o departamento, os 3 departamentos, mas ele quer saber desses gastos aqui, quanto vai para o departamento de serviços. Tá claro isso aí, né, gente? Tá claro isso aí? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer aqui uma espécie de rateio, tá, gente? Então, o que a gente pode fazer, digamos, os 3 custos aqui da seguinte maneira, ó. Vamos lá. Então, ó, eu sei que dá, vejam só, que os elementos aqui, né? Então, minha área ocupada, ó, em metros quadrados. Então, energia elétrica consumida, 50, base de rateio, ó. Área ocupada, metro quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Vejam que eu tenho um total aqui, ó, de 100. Vocês concordam ou não? Vocês concordam que aqui eu tenho um total de 100? Ó? Aqui eu tenho um total de 100. Sim. Tá? Aqui vamos colocar os 3 totais aqui para ficar fácil. Ó. Eu tenho um total de 200, correto? E aqui eu tenho um total de 10. Bom, pessoal, anotem esses valores aí, porque esses valores, eles são muito importantes para a gente fazer os rateios, tá? Então, a primeira coisa é colocar, saber que aqui nós temos 100. Então, o que nós temos que fazer? Gente, eu já disse isso várias vezes, então vou repetir para vocês. Uma coisa que é importante é quando a gente está fazendo esse cálculo, a gente pode fazer por regra de 3, mas quando você faz por regra de 3, lembre-se que você está trabalhando com percentual, tá? E quando você está usando aí um percentual, o que pode acontecer? O percentual, ele pode não efetivamente te dar o valor exato. Então, quando vocês forem resolver exercício de custos, de preferência, sempre tragam para o valor unitário para depois levar para o valor total, se o exercício pedir valor total. Tem exercício aqui, por exemplo, do cabide, ele pede valor unitário, tá? Então fica um pouco mais fácil. E assim, sempre trazendo do unitário para o total ou vice-versa, e não fazendo regra de 3. Às vezes nós temos que usar a regra de 3, mas a melhor técnica para resolver os exercícios, na minha opinião, é não usar a regra de 3, justamente para não dar diferença. Porque às vezes sua calculadora você vai fazer, ela dá uma diferença no percentual ali, você acha um resultado parecido e pode errar. Tá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é o seguinte, ó. Muito bem. Cadê? Olha só. Então, o que nós temos o primeiro gasto aqui, ó? 50 mil. Então, 50 mil, pessoal, nós vamos ter que fazer aqui o seguinte, ó. Qual o valor que nós temos aí dos 50 mil? Puxa vida, eu queria muito
projetar esse negócio aqui para vocês, viu? Vamos lá, deixa eu tentar fazer isso aqui. Porque fica mais fácil para vocês verem. Puxa vida, que pena. Que droga. Bom, uma pena, não estou conseguindo, pessoal. Estou com o tablet aqui para a gente fazer. Eu peguei justamente para fazer o desenho aí para vocês, para ficar mais fácil, mas não tá funcionando. Mas vamos lá. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos fazer direto aqui, ó. Então, o que nós temos aqui, ó? Fazendo o texto aqui, ó. O primeiro deles, nós temos 50 mil. Nós vamos dividir por quanto, pessoal? Para achar o valor unitário, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, pensar, digamos aqui, ó. Espera lá. Se a gente for pegar aqui, ó, nesse valor aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um valor de 100, tá certo? Então, ó, 50 dividido por quanto? Por 100 dá quanto? 50 mil, ó, dividido por 100, dá 500 reais. Perfeito? Só que nós temos que fazer o seguinte, ó, nós vamos multiplicar esses 500, ó, se nós temos os 5 mil dividido por 100, então aqui nós chegamos no unitário, tá certo? E aí quanto que é dos serviços? Ó, é 20, tá vendo aqui, ó? Então o que nós vamos fazer? Pegar isso aqui agora, opa, tá? Pegar isso aqui agora, vezes 20, que vai dar quanto? 500 vezes 20 dá 10 mil. 10 mil. Fechou, pessoal? Entenderam a primeira aí? Fácil? Muito bem. Agora vamos fazer a mesma coisa com os outros, ó. Eu tenho 100 mil, tá? Ó, do segundo item ali, tá? 100 mil. Vou dividir, ó, esse passo que eu estou fazendo, eu estou trazendo para o unitário, pessoal. Quanto que eu tenho ele unitário aqui, ó? 100 mil. O meu unitário, ó, é 100, 60, 40, ou seja, no meu total eu tenho 200, tá? Então eu estou pegando aqui, ó, 10 mil dividido por 200, que vai dar quanto? 100 mil dividido por 200, que dá 500 também, certo? Vezes, só que agora quanto que nós vamos ter que usar aqui, ó? Quanto que é aqui? Opa, dos serviços, ó, 40, tá? 40. Então, isso. Michele está me ajudando ali. Então, nós temos aqui 40, certo? Opa. Então, 40 vezes 500 dá quanto? 20 mil. 20 mil. Fechou? Pessoal, nós vamos ter que repetir o processo para os três. O outro eu tenho 12 mil dividido por... Quanto que dá isso aqui? Ó, se a gente for olhar aqui, nós temos 5, 10, correto? Então, nós vamos pegar aqui, ó, 1.200 dividido por... Desculpa, 12 mil dividido por 10, que vai dar 1.200. Vezes quanto? Olha lá, vezes 2, ó, vezes 2, tá? Então, nós temos aqui vezes 2, que vai dar igual 2.400, se eu não estou enganado. Fechou? Aí, se a gente for ver aqui, ó, então, quanto que dá aqui, pessoal? 10 mais 20, 30 mais 2.400, então nós temos 32.400. E aí, fácil essa daí, não? Ó, eu vou deixar um pouquinho, porque na hora que eu sair da tela, isso aí vai apagar. Mas olha só, gente. Essa questão trata... a Betânia falou que é melzinho na chupeta, que para ela é muito fácil essa daí. A Betânia falou assim, esse pessoal não sabe de nada, não. Né? Eu domino. Né? Aliás,
Vocês viram a foto da Betânia lá no Teatro Municipal, ali na Praça Ramos, né, pessoal? Vocês viram que bonita, toda a tchan lá na foto lá, né? Aí sim, hein, Betânia? Muito bem. E parabéns, né? Porque foi na sexta o aniversário da Betânia, fizeram uma festa para ela aí, e a gente aqui estudando e ela lá comemorando. Parabéns, né? Nada que os 52 anos não... Né, Betânia? Obrigada, professor. Foi bem legal mesmo. Desculpa não ter participado da aula, eu não imaginava que ia ter surpresa. Não, fica tranquila, isso faz parte. A aula é importante, mas às vezes tem a descontração e ter aí o, digamos, algo que nos ajude, faça esquecer um pouquinho, é melhor ainda. Muito bem, pessoal, dúvidas aqui, não? Fácil isso aqui? Eu vou sair da tela aqui, tá? Tranquilo aí, gente? Cristiano não tem dúvida. Clarissa, Michele, Juliana, Márcia. Muito bem, gente. Vejam que essa questão, ela não é difícil. Não é uma questão difícil, tá? E nem é trabalhosa, tá? Nem é trabalhosa. Tá, gente? Oi? É uma questão bastante fácil, tá? Deixa eu só autorizar aqui a Samira para ela entrar também. A Caroline, seja bem-vinda, Caroline, né? A Samira entrou ali também, então vamos lá. Bem simples essa, né, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Achou? Agora foi fácil, né, Márcia? Mas viram, gente, é a forma como você faz, é como você resolve. Não é uma questão difícil, tá? Como eu estou dizendo, tem algumas questões que são muito difíceis, mas eu vejo os alunos, às vezes, mais atrapalhados, assim, mais preocupados, mais desesperados por uma coisa que não necessariamente é real. A gente cria meio que uma fobia. Sabe o que é fobia, pessoal? Quando você tem uma fobia, né? O pessoal fala aí, hoje é tudo fobia, né? Qualquer coisa hoje é fobia, né? Fobia é medo sem fundamento. Então, quando você tem um medo que não tem exatamente um fundamento, isso chama fobia, né? Então, fobia é ter medo, mas medo sem fundamento, tá? Então, por exemplo, eu tenho claustrofobia. Então, só de pensar, às vezes, que eu vou ficar num lugar muito apertado, tal, não sei o quê, eu já começo a me sentir mal. É impressionante. Mas não tem sentido, né? Eu já entrei em várias cavernas, aquelas que você ficava bem apertadinho lá para passar nos buracos, e não ficava assim. Hoje, só de pensar, vai ficando velho, vai ficando, né? Enfim. Você demorou muito, Márcia, para resolver essa questão? Não precisa, nós resolvemos ela muito fácil, tá? Então, gente, de novo, só para reforçar, nas questões de custos, não fiquem desesperadas, tá? Olha lá, uns 8 minutos? Não, tempo demais, Márcia, tempo demais. Agora, com essa técnica ou da forma que você viu, você acha que você gastaria 8 minutos? Então, vamos ver como é que nós vamos resolver a próxima, tá? 8 minutos é muito tempo e agora você já tem a técnica. Se você vê que você passou de 4, 5 minutos, marque e vai para frente, tá? Marque e vai para frente. Não vai perder esse tempo todo, tá? Se perder 8 minutos numa questão, esquece. É que você não sabe resolver, tá? Quer dizer, não é que você não sabe, às vezes você até acerta a questão, mas você tem que resolver com segurança. Vamos para a próxima para vocês verem aí. Vamos lá. Ó, então vamos lá, questão 19. Bom, pessoal, essa questão 19 aqui também, então vamos ler ela. Ó, uma sociedade empresária que produz embalagens de papel utiliza o método de controle de estoque do primeiro a entrar, primeiro a sair, né? Então, usa o PEPS. No primeiro mês do ano, apresentou os seguintes custos em reais e informações sobre o volume físico em unidade. Gente, essa questão aqui, ela... Bom, vamos lá. Aí você tem os dados aqui, tá? Aí o que ela pede? Considerando somente as informações apresentadas e o custeio por processo, qual o valor de custo de estoque dos produtos em elaboração no final do primeiro mês? No final do primeiro mês. Pessoal, vocês sabem resolver essa questão aqui? Alguém sabe efetivamente resolver com segurança? Não é exatamente essa. Quando eu falo isso, eu quero saber esse tipo de questão. Vocês sabem a técnica que tem aqui? O Cristiano errou essa, mas você sabe, Cristiano, resolver? Não. Ou você errou essa? Não sabe. Legal. Quem mais, pessoal? Quem mais aí está com o Cristiano? Bom, a Michele também não sabe.
essa questão aí é a seguinte, caiu a panela de alguém aí, hein? Ó, essa questão a Samira também não sabe, vamos lá. Essa questão, gente, então, é o que eu falei para vocês, anotem aí, para quem chegou depois, a Caroline, a Betânia, né, a Samira que chegou depois, eu disse o seguinte, essa questão, a técnica utilizada nela aí é equivalente de produção, tá? Então vamos lá, eu vou explicar o que é equivalente de produção. Eu não sei se no meu site tem esse material, mas depois alguém me lembra, eu posto lá pelo menos uma explicação para vocês. Quando a gente fala equivalente de produção, vamos entender aqui, ó. Os únicos dados que a gente tem, pessoal, são esses que estão aqui, tá? Então, ó, uma sociedade empresária que produz embalagens de papel utiliza o método de controle de PEPs. No primeiro mês do ano, apresentou os seguintes custos em reais e informou sobre o volume físico em unidades. Então, vejam, matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, você tem aqui em reais, tá? E aqui embaixo você tem volume físico, unidades. Então, vejam o seguinte, ó, nós iniciamos 1.100 unidades, nós acabamos 900 unidades, tá? E nós estamos num processo de fabricação, tem 200 unidades em processo de fabricação. Veja aqui que ele diz que o estágio de fabricação é 50%. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Isso é o equivalente de produção. Então, nós iniciamos 1.100. Estou explicando para vocês o conceito, tá? Nós iniciamos 1.100 unidades. 900 unidades nós finalizamos. Então, se nós finalizamos, significa que 900 unidades você utilizou 100% de todos os custos ali, tá certo? Concorda ou não? Beleza. Por quê? Porque elas estão 100% finalizadas. Beleza? Márcia, Juliana, tudo bem, Juliana? Perfeito. Agora, nós temos 200 que estão em produção, tá? 200 que estão em produção. Só que é o seguinte, o equivalente de produção, ele nos dá o seguinte, ele diz assim, quantas unidades elas estão em produção e dependendo do estágio no qual elas se encontram, ó, elas equivalem, elas estão em produção, mas elas equivalem a quantas unidades acabadas. Entenderam a pergunta? Então vamos lá, você tem unidades em produção, elas já receberam uma carga de custos suficientes e elas estão no estágio X de produção. Neste caso aqui, pessoal, ela está no estágio de 50%. Se eu não me engano, na prova anterior, elas estavam no estágio de 100%. Então, olha o que a Márcia escreveu ali e a Michelle. Então, veja, quantas unidades nós temos em processamento? 200. Como elas têm um estágio de 50% de acabamento, então, ó, 200 em produção equivalem a 100 acabadas. Neste momento. Ficou claro o conceito, gente? Meninas aí, quem eu não estou vendo aí, Cristiano, ficou claro o conceito? Tá? De novo, aconselho o próprio Diogo aí também, que entrou hoje, né, Diogo? Seja bem-vindo aí, né, Diogo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, é importante. O Diogo, eu convidei ele, que é meu aluno lá na pós, né? Então, como ele vai fazer também, né? E o Diogo vai fazer controladoria com a gente, né, Diogo? Aí sim, hein? Vou fazer. Aí sim, tamo junto, hein? Vamos começar a controladoria aí, nem que seja só você e a Marta, hein? Mas nós vamos fazer. Vamos começar com 2 alunos, nós vamos começar, porque Deus abençoa. Olha só. Ficou claro o conceito, pessoal? Perfeito, muito bem. Então, ó, vamos voltar aqui na questão. O que a gente tem? Ó, eu tenho meus custos aqui, todos eles, e tenho a minha quantidade. Se eu for pegar aqui, ó, quantas unidades nós temos acabadas? Eu poderia fazer, gente, simplesmente da seguinte maneira aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, vocês conseguem ver bem, né? Então, eu tenho, ó, R$5.000 de custos, que é o somatório dos 2.500 mais os 1.500 mais os 1.000 ali, tá? Ó, então, esse valor aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, tá? Nós temos aqui 5.000, perfeito? Ó, 2.500, 1,5, 5.000. Então, temos aqui, ó, 5.000. Eu vou apagar isso aqui, ó, fazer de novo. Para a gente fazer num texto só. Então, 5.000, perfeito? E aí é o seguinte, olha só. Eu poderia fazer de duas formas isso aqui, gente. Eu poderia pegar esses gastos aqui e dividir pelo total e alocar uma parte para 900 e depois uma parte para 200, mas eu não preciso fazer isso, tá?
Muito cuidado aqui, gente. Vejam, essa questão aqui, ela diz o seguinte, você tem uma série de custos e você está alocando, então, esses custos aí nos produtos acabados. Tem questões desse tipo, tá? Tinha uma que era assim, você tinha lá, os custos, eles eram bem detalhados, ele tinha acho que 5 tipos de custos diferentes. Aqui nós temos 3, tá certo? Só que ele falava assim, o produto para depreciação, sei lá, tá 70%, o produto para tal custo tá 60%, o outro tá 40%. Então percebe? Você teria que fazer ele de forma individual. Aqui a gente vai fazer de uma vez só o cálculo para ficar mais simples, porque não precisa gastar muito tempo nessa questão, desde que você entenda o processo, tá? Então aqui, gente, como eu disse, vale aí um estudo adicional, tá bom? Ó, então aqui nós temos, então, os nossos R$5.000, opa, R$5.000, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir por 900, certo? Desculpa, por 900 não. Nós vamos dividir por 1.000. Como é que eu chego nesse 1.000 aqui, pessoal? Vou colocar entre parênteses aqui, ó. O 1.000 é o seguinte, nós temos 900, tá? Mais, ó, 200 vezes 50%. Ai, que droga isso aqui. Vamos lá, de novo. 5.000, certo? Dividido por 1.000. Tá, e esses 1.000 aqui, ó, vou colocar entre parênteses, então nós falamos 900 mais 200 vezes 50%, ok? Fecha parênteses aí. Muito bem. Ó, e aí nós temos aqui então o seguinte, ó. Isso aqui nos dá quanto? 500, tá certo? Ou melhor, se eu pegar 5.000 dividido por 1.000, eu tenho, na verdade, R$5 por unidade. Fechou? Só que quantas unidades eu tenho prontas? Quantas unidades eu tenho, vejam só, quantas unidades faltam para a gente finalizar? Porque o que ele quer saber aqui, pessoal, ó, ele fala aqui, se a gente for olhar aqui, ó, ele vai falar assim, ó, ele quer saber, ó, os estoques de produto em elaboração. Quantas unidades estão em elaboração? 100 unidades. Tá claro o que eu fiz aqui, pessoal? Ó, eu tô achando, como eu disse a vocês, estou levando para o meu custo unitário. Então eu sei que por unidade acabada eu tenho R$5. Aí ele quer saber quanto ficou de produto em elaboração. Então, ó, se a gente pegar isso aqui, ó, eu vou pegar os R$5 por unidade vezes 100 unidades, que vai dar igual a quanto? R$500. Não é isso? Não é isso que ele dá aqui na questão, ó? Ó, R$500. Vamos lá, ó. O que eu fiz? 5.000, que é o total dos nossos custos. Eu dividi por 1.000. Vamos lá, como é que eu cheguei no 1.000? Cheguei nas 900 que foram finalizadas, elas receberam 100% de custos e peguei essas 200 unidades, elas estão no estágio de fabricação de 50%, ou seja, elas receberam metade dos custos. Isso significa que elas, ó, aí entra o nome de custo equivalente. Significa que essas peças em produção, elas estão no estágio de fabricação, então nós temos 200 que equivalem a 100 unidades acabadas. Então, por que eu estou dividindo por 1.000? 900 mais 50% de 200, que dá os 1.000. Então, eu chego nos R$5 por unidade. Quantas estão em andamento? 200, só que 50% são 100. Então, vezes 100, R$500. Tá claro isso daí, gente? Professor, essa questão aí, quando eu resolvi sozinho pela primeira vez, eu resolvi ela errada e deu certo. Eu me lembro que você tinha comentado isso. Que eu somei lá, deu 5.000, e aí eu somei os 1.100 com 900, aí deu 2.000, eu dividi os 5 por 2,
e aí deu 2,50. Eu fiz vezes 200, e aí deu os 500 também. Então, E talvez... aí eu achava que estava certo. Aí Então, depois... é por conta das proporções. Então, mas agora você está vendo como é que a gente resolve por etapa. Você vai, na prova anterior, nós vamos resolver uma exatamente igual, pessoal. Na prova anterior da Consulplan, tem uma exatamente igual. Hoje a gente deve avançar bastante nas questões, tá? Eu estou gastando um pouco mais de tempo aqui nas de custos, mas as outras elas vão ser mais rápidas. E aí nós vamos de novo fazer esse tipo de questão aí, tá? Né? Bom, a Betânia falou que não compreendeu o valor de R$1.000. Funciona assim, Betânia. Olha só, quando você olha lá a quantidade de questões aqui, ó, você tem 1.100 questões, desculpa, aí sim, hein? Você tem 1.100 unidades que foram iniciadas, correto? Perfeito? Abre o áudio aí e me responde que eu não consigo te ver. Sim. Entendeu? Uhum. Legal. Só que você acabou quanto? Quantas foram finalizadas? Ó, 900. 900. Perfeito. Vocês conseguem ver o meu mouse aí, né? Caminhando aí no slide, não? Não, né? Pelo jeito, não, né? Sim. Ah, conseguem. Tá bom. Consigo. Legal. Então, ó, tá claro, Betânia? 900 você finalizou. Agora, vejam só. Aí você tem 100 unidades, ó. Porque, ó, 900 mais 200 dá o total de 1.100 aqui, ó. Aqui no enunciado ele está falando, nós iniciamos 1.100, 900 eu terminei, 200 ainda estou produzindo, tá? Só que dessas 200 que ele está produzindo, ó, ele fala que está num estágio de fabricação de 50%. Então, veja, 200 em um estágio de 50% equivalem a quantas unidades finalizadas? 100. 100. Então, eu tenho 900 que foram totalmente acabadas e 900, ó, o Cristiano e a Samira, a Michelle fez a pergunta, tem algum conceito referente a equivalente de produção? Vou falar agora, Michelle, ó, vou repetir. Então, ó, nós finalizamos 900, 200 estão em um estágio de 50% de produção, que equivalem a 100 unidades acabadas. Então, o equivalente de produção são aquelas unidades que estão no processo produtivo, elas já receberam uma carga de custos que representam uma certa quantidade de produtos acabados. Então, nesse caso, nós temos 200 unidades num processo de 50%, significa que são 100, elas equivalem a 100 unidades acabadas. E aí eu tenho, Betânia, 900 que foram 100% finalizadas e 200 que estão no estágio de 50%, que equivalem a 100. Então, se eu somar os dois, eu tenho as 1.000 unidades. Ah, tá, agora entendi. Obrigada, viu? Gente, olha só, esse tipo de questão aí não é uma questão tão simples assim. Essa daqui é uma questão fácil, tá? Essa daqui é uma questão relativamente fácil, tá? Então, vocês precisam treinar um pouquinho mais. Eu quero, como eu disse, vamos correr agora com as questões aí, para a gente poder resolver o máximo possível e fazer mais uma prova para pelo menos vocês verem como é essa questão na prova anterior. Tá bom? Beleza, gente? Dúvidas aí, não? A Viviane entrou aí na sala. Tudo bem, Viviane? Seja bem-vinda aí. Né? Saudades de você. Faltou aí esses dias aí, né? Mas o importante é que tá aí. O Cristiano não conseguiu entender, Cristiano? Bom, vamos lá, Cristiano. Vamos tentar de novo. Deixa eu ver um outro jeito aí de... Não, professor, eu consegui entender, sim. O que eu quis dizer é que não tenho dúvidas e que eu consegui entender. Aí sim, agora entendi. Então, eu não tinha entendido, agora eu entendi. Cristiano, essa conta é assim, ela é bem... A gente realmente precisa entender bem a questão, porque, como eu disse, tem algumas delas, pessoal, que tem vários dados e aí dificulta um pouquinho na hora da resolução, tá? Essa aqui, como eu disse, ela é simples, tá? Então, beleza. Então, o Cristiano não tem dúvida, o pessoal entendeu aí. Vamos para a próxima. Vamos adiante. Desculpa, tá, Cristiano? Eu tinha entendido errado aí sua colocação. Pessoal, essa daqui é uma questão simples, gente. Essa questão é muito simples, tá? Vejam, essa questão aqui, ela está mais relacionada à classificação de custos, efetivamente, do que qualquer outra coisa, tá?
Então aqui, ó, a gente sempre fala a questão de custos, a separação entre custos e despesas. Quer ver? Ó, essa questão ela trata exatamente disso. Ó. Uma sociedade empresária é uma fábrica que produz somente cabides. Durante o mês de dezembro de 2019, produziu 5.000 unidades de produtos e apresentou os gastos gerais. Ó. Você tem essa série de gastos aqui, tá? Aí ele fala aqui, considerando que a empresa utiliza o custeio por absorção, podemos afirmar que o custo unitário de cada cabide é... Pessoal, fácil ou difícil essa questão aqui? O que vocês acham? Eu vou buscar um material aqui para mostrar para vocês, tá? O que vocês acham aí, enquanto vocês... E aí? Fácil. Muito bem, essa é fácil realmente. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu pegar um materialzinho aqui para vocês, pessoal, para mostrar um negócio bem interessante que seria bom, né, digamos assim, vocês entenderem bem, né? Entenderem aí essa questão dos custos de forma geral. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela preparada aqui para vocês. Não, isso aqui é só de custos. Bom, mas vamos lá, pessoal, para a gente ganhar tempo aí. Funciona assim, ó, gente. Essa questão aqui, como eu estou dizendo, a gente precisa, então, saber separar o que é custo e o que é despesa, basicamente. É claro para vocês o que é custo e o que é despesa, não? É fácil esse entendimento ou não? Ou mais ou menos? E aí? Sempre aquela ideia que você sempre fala, professor, do leite antes da caixinha, Isso. depois da caixinha. Exatamente. É a ideia antes do leite e depois do leite, né? Então a Márcia acha mais ou menos, a Michele, que já ouviu falar isso bastante, né? A Clarissa também. Então a gente tem realmente essa questão do, digamos assim, antes do leite, depois do leite, tá? Quando você... só um pouquinho aqui. Estou pegando aqui um materialzinho, pessoal, para ficar um pouco mais fácil para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Porque aí eu vou conseguir mostrar isso para vocês, tá? Não estou achando aqui o material. Bom, então vamos lá. Então, o que significa antes do leite e depois do leite, gente? Funciona da seguinte maneira. Ó, a Caroline, ela já tinha feito treinamento também, então ela falou que ajudou bastante, né? Então vamos lá, eu vou desenhar de novo isso para vocês, pessoal, para ficar legal e fácil para vocês entenderem, tá? Então quando eu tenho aqui, ó, imagina assim, ó, tá? Uma caixa de leite aqui, tá? Aliás, pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu só perguntar uma coisa. Antes de eu dar essa explicação para vocês, faltam 2 minutinhos. Vocês querem parar uns 10 minutinhos para tomar uma aguinha e um cafezinho, e aí a gente volta, porque aí eu pego o material e vou mostrar isso para vocês direto no material específico. Pode ser? 10 minutos, hein, pessoal? Hoje bem rapidinho, tá? Sexta-feira nós somos diretão, hoje a gente para uns 10 minutinhos só para tomar uma água, só vou repor a minha água aqui. Na verdade, eu vou só buscar o material e deixar ele no jeito. Tá bom, pessoal? Então, ó, eu vou sair da aula aqui, eu vou... ou melhor, nem vou sair da aula, só vou fechar o meu áudio e o meu vídeo e Não, aí fica ruim depois na hora que quem estiver assistindo a gravação, né? Então eu vou sair e depois a gente acessa de novo, mais fácil, né? Tudo bem? Então vai, eu tô fechando aqui, pessoal. 10 minutos, tá? 8h10 estamos de volta.